Ei, gente, meu nome é Tainá E Salles. eu sou a Camila Gaspar, Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lendo Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, esse é o sexto episódio da nossa série de podcasts sobre os estudos das penas. A gente já abordou cada uma das fases da dosimetria da pena, a gente falou sobre o concurso vertical e horizontal e falamos também sobre o concurso material de crimes. Hoje a gente vai falar sobre a unificação e a reunificação das penas. Tainá, explica pra gente o que é a unificação. Então, Camis, a unificação está prevista no artigo 75 do Código Penal. E ela acontece quando um sujeito é condenado por vários crimes e a soma das penas ultrapassa o limite previsto em lei. O limite atual é 40 anos. Então, a gente tem que seguir a lei, o juiz segue a lei e não pode ultrapassar dessa pena. Mas é muito importante a gente ressaltar que a unificação ela não reduz a condenação. Ela apenas limita o tempo máximo, que é de 40 anos, daquela pessoa pode permanecer presa em razão daquele conjunto de crimes cometidos, né? Então, um exemplo: se uma pessoa é condenada por um crime de 18 anos e por um crime de 30 anos, a soma dessas penas vão dar 40 anos, ou seja, ultrapassa o limite legal. Então, vai acontecer a unificação para 40 anos, né? Mas, gente, existe um detalhe muito importante também que a gente tem que falar sobre, é que os benefícios da execução penal, eles não são calculados sobre as penas unificadas, mas sim sobre a pena total da condenação. Então, no exemplo que a Tainá deu, de pena unificada de 40 anos e pena total de 48 anos, a progressão de regime, ela vai ser calculada em cima desses 48 anos, que é a pena total. Mas, Tainá, na reunificação das penas é um pouco diferente da unificação, não é? Sim, Camis, exatamente. A reunificação é um instituto diferente e ela ocorre quando uma pessoa já está cumprindo a pena e recebe pratica depois, né, do início do cumprimento, outro crime. E aí vai ocorrer a reunificação. Então, vai somar o restante da pena que ainda falta cumprir do outro crime com esse crime atual, com a pena do crime atual. Então, Cami, você consegue me dar um exemplo dessa situação? Sim, e a gente tem que analisar com calma, porque agora a gente vai entrar um pouco na matemática. Então, vamos supor que uma pessoa ela seja condenada a 40 anos de prisão. Depois que ela cumpriu 25 anos, ela praticou um novo crime dentro ali do sistema prisional e ela foi condenada a mais 20 anos. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar quanto falta para ela cumprir de pena. Então, por exemplo, ela foi condenada a 40 anos. A gente faz 40 anos menos o tempo que ela cumpriu, que é 25 anos, para descobrir o restante de pena que falta a ser cumprida, que vai dar 15 anos. Depois, a gente soma esses 15 anos com o total de pena nova, que são 20 anos. Ela foi condenada a mais 20 anos. Então, a gente soma o restante com a pena nova, que vai ser 15 mais 20. Então, a gente vai ter ali 35 anos, que vai ser a nova pena de execução dessa pessoa. Agora, vamos imaginar um cenário diferente. Vamos supor que essa pessoa tenha sido condenada a 40 anos de prisão, só que a gente vai pegar esses 15 anos restantes e vai somar com os 40 anos. Então, se no exemplo anterior ela foi condenada a mais 20, agora ela é condenada a mais 40. Então, ao invés de 35 anos, a gente vai falar de uma nova condenação igual a 65 anos. 55 anos. Então, gente, como 55 anos é um valor superior ao limite legal, que é de 40 anos, a gente precisa reunificar essa pena para que ela se encaixe dentro desse limite legal. Então, gente, essa pessoa vai ser condenada a mais 40 anos. Só que ela já cumpriu 25 anos. Então, ela não vai ficar presa só 40 anos. Ela vai ficar 40 mais, 15, mais 25, que é o que ela já cumpriu. Então, no total, ela vai passar 65 anos presa. Então, mas a gente também tem outra situação, né? Existe outra situação que é muito cobrada nas provas de penal sobre essa matéria, que é quando
um sujeito, ele antes do início do cumprimento da pena, comete um crime. Só que esse crime tardia um pouco a condenação definitiva, né? Então, enquanto o sujeito está cumprindo a pena, surge essa nova condenação, que é por um crime anterior. O que que acontece? Nessa situação, a gente não vai usar a reunificação, a gente vai usar a unificação. Porque se esses crimes fossem, né, eles fossem analisados juntos, a gente utilizaria a unificação. Cami, você tem um exemplo para exemplificar, né, para melhorar o entendimento? Claro, gente, vamos supor que uma pessoa, em 2018, ela tenha praticado o crime de homicídio. E no ano seguinte, em 2019, ela tenha praticado o crime de lesão corporal. Em 2022, ela foi condenada pelo crime de homicídio e ela começa ali a cumprir a pena desse crime. Só que 2 anos depois, vem a condenação pelo crime de lesão corporal. Nesse caso, gente, a gente não fala de reunificação, mas de unificação atrasada, assim como a Tainá falou, porque esse crime, o crime novo, ele foi praticado, na verdade, antes do início do cumprimento da pena. E o indivíduo, gente, os réus, os condenados, eles têm direito a ter todas as penas dos crimes praticados antes da sentença juntos. Então, eles não podem ser cumpridos, não podem ser penalizados pela morosidade do Estado. Então, a gente tem a unificação atrasada das penas. Então, a gente pode resumir da seguinte forma: a unificação ela diz respeito a quando a somatória dos crimes ultrapassa o limite legal. E a reunificação ocorre quando um condenado pratica um novo crime durante o cumprimento da pena e recebe uma nova condenação por esse fato. Nessa hipótese, soma-se o restante da pena antiga com a nova condenação e verifica-se novamente o limite legal. Mas, Camis, qual que é a peça-chave para a gente diferenciar esses dois institutos? Gente, toda vez que você se encontrar em dúvida se é unificação ou reunificação, uma dica é você se perguntar se esse crime foi praticado antes ou depois do início do cumprimento da pena. Se tiver sido praticado antes, a gente vai falar de unificação. Se tiver sido praticado depois, a gente fala de reunificação. E, gente, a gente encerra mais um episódio da nossa série de podcast sobre a aplicação das penas. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre o concurso formal de crimes, Isso né? mesmo, gente. Eu espero que esse podcast tenha ajudado. E não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Plena Conversa, né, Camis? Tchau!